No vídeo de hoje eu vim falar sobre informalidade e Holanda. Outro dia uma pessoa colocou uma pergunta no grupo, lá vem ela e as perguntas do grupo, sobre como é o cenário para artistas de rua na Holanda. E foi um post para mim muito interessante, que eu descobri muitas coisas interessantes também. Mas assim, antes de eu falar desse post, né, uma coisa que eu queria trazer aqui nesse canal, para quem já mora aqui, acho que já percebeu, mas para quem ainda tá para vir, né, ou está pesquisando a Holanda como país para morar, a Holanda não é um país que lida bem com a informalidade. É um país que o nível de informalidade é muito baixo, por vários motivos. Então, quando você pensa em informalidade, a gente pensa sempre em emprego informal. E se você pensar que é um país que tem um sistema totalmente integrado, muita coisa está integrada dentro do país. Então, para ter uma ideia, imposto de renda, e no Brasil eu tenho que dizer para o fisco qual é o salário que eu ganhei durante o ano anterior. Aqui na Holanda, o empregador até manda lá um tipo informe de rendimentos anual, mas é algo que ele já manda direto para o governo. Então o governo já sabe quanto eu ganho. Então eu, para fazer imposto de renda aqui, eu entro lá e coloco e só respondo algumas perguntas, assim, tipo, você vive e mora junto com alguém, você tem algum dependente, é só algumas perguntas, assim, que eu respondo. Eu não tenho que informar o dinheiro que eu recebi do meu empregador, né, que o empregador me pagou, eu não tenho que informar rendimentos que eu tenha, né, se eu tivesse investimentos, se eu tivesse dinheiro guardado. Eu não preciso informar nada disso, o governo sabe tudo. Então você pensa, por esse exemplo do imposto de renda, você pensa que o país tem um sistema financeiro, um sistema bastante integrado em vários aspectos. Tem algumas coisas que não são tão integradas, que na verdade, o que acontece é por causa da lei da confidencialidade, que é também outra coisa muito forte na Holanda. Mas o governo, o país, sabe muita coisa sobre a gente, muita coisa interligada, e é muito mais fácil para a Holanda fiscalizar várias coisas do que comparado com o Brasil. E aí essa pergunta sobre, né, como é o cenário para artistas de rua na Holanda, e eu até vou ler, acho que é legal. Eu achei, assim, bem legal a pergunta dele, porque ele foi bem, né, não foi aqueles Joselito que chega do nada com as perguntas, como diria um ex-chefe meu, um pombo sem asa. Mas eu vou ler a pergunta dele, que é até bacana, né? Boa tarde, vocês podem me dizer como é o cenário para artistas de rua por aí? Visitei Amsterdã em maio e não vi muitos músicos pelo centro. Só vi uma menina cantando perto de um dos museus, meio que escondida. Fiquei curioso. Obrigado. E com isso ele me deixou curiosa também, porque realmente eu nunca tinha notado, mas realmente é uma coisa que a gente não vê muito aqui na Holanda. Aqui em Groningen, eu não me lembro absolutamente de ter visto artista de rua em nenhum lugar aqui em Groningen, mas mesmo nas grandes cidades, as cidades bastante turísticas, como Amsterdã, como Roterdã, como, né, as outras cidades que são mais turísticas do que Groningen, né? Que Groningen, na verdade, não é nada turístico. Mas eu realmente não vejo artistas de rua em geral. Não lembro de ter visto, ou, na verdade, muito pouco, quase nada. Se eu lembro, assim, vagamente, um certo dia, um certo horário, numa praça lá, Praça Dama em Amsterdã, ver alguém lá, um grupinho fazendo alguma coisa, mas um grupinho não, uma pessoa fazendo algum truque, alguma coisa assim. E aí vieram algumas respostas, né? Então, uma das pessoas que respondeu justamente falou isso, que a Holanda, né, que para ele não comparar, inclusive outros países, não só o Brasil, mas outros países com a Holanda, porque a Holanda tem um nível muito baixo de informalidade e que também a polícia aqui, né, a gente não tem uma criminalidade muito assim absurda, muito grande, e isso acaba deixando, por exemplo, a polícia, enfim, os órgãos em geral, mas pelo que eu saiba isso, quem fiscaliza é a polícia, acabam que eles têm, vamos dizer assim, mais tempo para fazer esse tipo de fiscalização e inibir esse tipo de coisa. Então, também por causa disso, é muito mais fácil para a Holanda achar essas pessoas que eventualmente estão fazendo coisas informais, como, por exemplo, um artista de rua. É um risco muito maior de você ser pego e ter que pagar uma multa e coisa tal, porque você tá ali fazendo uma coisa que é informal, que na verdade é ilegal. Que aí uma outra pessoa até colocou um link sobre a prefeitura de Amsterdã, e na verdade cada prefeitura tem uma regra sobre isso, sobre os artistas de rua, porque outra coisa que também é muito comum na Holanda, tudo tem regra. Tudo tem uma regra, tudo tem uma regra, na verdade é um combo, tudo tem uma regra, tem uma taxa e tem que um pode e não pode, né? Que não é assim, pode tudo, tem regra, né? Regra é isso.
Mas enfim. E aí eu fui ler esse link da prefeitura de Amsterdã, pensando que Amsterdã é a cidade mais turística desse país, pra ver quais eram as regras, né? E aí, em Amsterdã, na verdade, tem uma regra que você pode até ser um artista de rua sem licença. Só que, qual que é a regra? Que essa é a parte, né, pulo do gato da Holanda, do governo da Holanda, né? Você só pode se apresentar para no máximo 6 pessoas ao mesmo tempo. Então, você não pode usar instrumentos de percussão, você não pode usar bateria, tambor, aquele tambor igual o Carlinhos de Jesus toca, que é meio alto. Eu não sei nome de tambor. Gente, eu não sei nome desses instrumentos musical. Eu sei, pra mim é tudo tambor. Pra mim tem bateria, é o bongô, que é aqueles pequenininhos, e tem o resto é tudo tambor. Da timbalada, tambor, da escola de samba, tambor, pra mim é tudo tambor. Desculpa, não sou especialista em instrumentos musicais. Mas, enfim, tenha em mente que instrumentos de percussão é complicado nessa questão de você se apresentar sem uma licença. E, além disso, você não pode também alguns instrumentos como o piano, você não vai levar um piano para se apresentar em praça pública. Mas, tipo, um teclado não pode. Tem um negócio que eles chamam de dry orgel, que é tipo uma caixa de música em tamanho gigante também. Não pode, pelo menos em Amsterdã não pode. Aqui em Groningen deve poder, porque eu já vi. Mas, enfim, talvez o cara tenha uma licença. É outra história. Mas, enfim, em Amsterdã não pode esses tipos de instrumento e não pode amplificador. Nenhum tipo de amplificador pode ser usado. Então, você pode, por exemplo, se apresentar com um violão, mas é só o violão. Não pode ligar um amplificador no violão. Tem um horário que é limitado, das 9 às 23 horas, mas acho que antes das 9 não tem ninguém, depois das 23 também não deve ter ninguém, né? Então até aí tudo bem. E você só pode se apresentar por no máximo meia hora. Depois dessa meia hora você tem que mudar de lugar e você tem que mudar pelo menos em 100 metros de distância. Como que eles medem isso? Não sei. O policial anda com a fita métrica? Não sei, mas essa é a regra. E por fim, na verdade, tem mais uma última regra. Tem um mapa da cidade de Amsterdã, tem várias ruas onde é proibido. Então, sem licença, você praticamente não pode fazer isso no centro de Amsterdã, ou até pode num lugar que é considerado centro, mas já é bem fora daquele eixo bem turístico de Amsterdã, que é onde normalmente, na verdade, seria interessante para um artista de rua se apresentar e ganhar algum trocado, né? Então, existe essa liberação para você trabalhar informalmente, mas ela é bastante dificultada, como vocês podem ver, porque eles não querem incentivar e não querem que você faça isso. Em Amsterdã, imagino que nas outras prefeituras não deve ser muito diferente, pode ter regras diferentes, mas o espírito deve ser o mesmo. Por que também que eles fazem isso? Porque você pode pedir o quê? Imagina, adivinha o que você pode pedir? Você pode pedir uma licença para ser um artista de rua? Ó, que coisa maravilhosa pedir uma licença. Mas aí como que é essa história dessa licença? Você tem que pagar uma taxa de 201 €, que é válido para o ano que você pedir essa licença. Demora 8 semanas para eles te darem a resposta dessa licença. E eu entendi, tá assim meio vago do jeito que tá escrito no site, mas entendi que você paga essa taxa e não necessariamente eles vão aprovar sua licença e não necessariamente vão te devolver esse dinheiro. Mas você pagando a taxa em até 8 semanas, que é o tempo que eles colocam como prazo para responder sobre a sua licença, você pode ter essa licença para atuar, e aí você pode atuar em mais ruas. Mas, porém, contudo, sobretudo, todavia, entretanto, você continua não podendo usar instrumentos de percussão, você continua não podendo usar amplificadores, isso continua sendo proibido, mesmo que você tenha licença. O que vai abrir um pouco mais o leque é os locais, que aí você vai poder ir em alguns locais específicos, pelo que eu entendi. O mapa é só válido, né? O mapa do que é proibido é só válido para quem não tem licença. Para quem tem licença tem um espaço melhor. Você pode ir, por exemplo, na Praça de Amsterdã, que é bem popular. Mas entendi que esse visto, que eu falei que demora 8 semanas, você, por exemplo, o que eu entendi dessa história é, vamos supor que lá no 1º de janeiro tá tudo fechado, mas 2 de janeiro você entra e pede essa licença. Vão demorar 8 semanas, que é 1 mês e meio. Aí, 1 mês e meio você recebe essa licença. Essa licença vai valer até 31 de dezembro, você vai pagar os 201 €. Então, se você pedir essa licença em junho, você vai pagar 201 € para ter uma licença de 6 meses. Então, assim, isso tá bem claro que a licença é válida pelo ano que você solicitar. Ela não é válida por 1 ano. Então, se eu solicitar em junho desse ano, vai ser válida até junho do ano que vem? Não, se eu solicitar esse ano, se eu solicitar, né, um ano qualquer
em junho, ela vai ser válida até 31 de dezembro daquele ano e eu vou pagar 201 euros para ter essa licença. Ou seja, é bem complicado ser artista de rua na Holanda, porque como tudo na Holanda é pago, é muito bem pago, como tudo na Holanda tem regra e as regras são fiscalizadas, né? O risco, pelo menos, de você ser pego é bem maior. É claro que deve ter gente que faz sem licença, faz em lugar que não pode, mas cada um sabe do risco que quer correr, cada um sabe da sua situação de vida, né? Quem sou eu para dizer para as pessoas não vá, não faça? Mas é o que eu sempre digo neste canal, cada um escolhe o risco que quer correr. Meu papel aqui é esclarecer como as coisas funcionam, né, e trazer essas curiosidades, porque essa história do artista de rua achei bem interessante, assim, a pergunta da pessoa que fez essa pergunta. Depois até ele colocava nos comentários que ele viu e que ele viajou por outros países, que ele é artista de rua, e que ele viu muitos artistas de ruas em outros lugares, mas que ele achou estranho que Amsterdã não tinha muito. E aí as pessoas falaram, porque aqui na Holanda a informalidade é uma coisa muito complicada você fazer qualquer coisa na informalidade, tem um risco grande de você ser descoberto, do governo descobrir que você tá, sei lá, trabalhando sem ter registro, né? Seja como artista de rua, seja como qualquer coisa. Enfim, minha gente, é isso que eu tinha, essa curiosidade que eu tinha para trazer, que eu achei muito interessante, que aqui é fácil se legalizar como artista de rua. Não vi muito no site se você tem algum direito, né? Se pagando essa taxa, você só paga essa taxa para trabalhar mesmo, ou se você ganha algum direito adquirido, alguma coisa, mas, né, um país que até a prostituição é legalizada, é uma coisa formal, porque o artista de rua não seria. Estou comparando o artista de rua com a prostituta? Não, estou dizendo que todo mundo deveria ter direitos, né? É uma coisa para, de repente, eu pesquisar, ou se alguém sabe, coloca nos comentários se o artista de rua aqui na Holanda tem algum direito, tem algum sindicato, tem alguma associação, tem alguma coisa, né? Enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assine o canal, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Por que você ainda não está inscrito neste canal? Por gentileza, é de graça. Obrigado. E muito obrigado por me assistir.